Fala, concurseira, concurseiro! E aí, como é que você tá? Como é que vai sua preparação? Pronto para a gente começar aqui o nosso treinamento completo de raciocínio lógico? Vamos começar? Então, primeira coisa, dentro do raciocínio lógico, você vai observar que você sempre vai estar analisando se uma frase ela é verdadeira, se ela é falsa. Então, nós buscamos aqui dentro do raciocínio lógico fazer esse tipo de análise, se é verdadeiro ou se é falso. E durante todo o curso, grande parte do curso, vamos dizer assim, você vai estar trabalhando com esse verdadeiro ou falso. São as operações lógicas. Dentro da matemática, você tem lá a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Não são as operações lógicas? Beleza. Aqui dentro do raciocínio lógico, nós também temos os operadores lógicos. Mas por que, na minha opinião, essa parte do raciocínio lógico, ela é um pouco mais simples do que a matemática? Porque na matemática, as operações podem dar infinitos resultados. Então, você pode fazer uma conta, achar 4, achar 5, achar 7, achar 30, achar 70, 1 milhão. No raciocínio lógico, só tem 2 resultados possíveis. Ou aquela operação vai dar verdadeira, ou aquela operação ela vai dar falsa. Só tem esses 2 resultados. Por isso que a gente diz que a lógica ela é bivalente. Dois valores. Ou verdadeiro ou falso. Fazendo uma analogia com a informática. Na informática, nós temos o 0 ou 1. Aqui vai ser ou verdadeiro ou falso, tá bom? E é isso que a gente vai começar a ver e vamos ficar durante alguns módulos vendo essa parte do estudo do que é verdadeiro, do que é falso. E quando a gente trabalha com o que é verdadeiro ou o que é falso, a gente está estudando o que a gente chama de, deixa eu ficar pequeno aqui, proposições lógicas. E é por aqui que a gente inicia o estudo dentro do raciocínio lógico. Vamos ver qual é a definição de proposição lógica? Então vem comigo, vamos embora que a viagem vai começar. Felipe, esse troço é difícil? Não. O que eu preciso é que você abra o seu coração para o aprendizado, tá bom? Então, abra o seu coração, tire aí qualquer armadura que você tenha com relação a uma disciplina de exatas. E outra coisa que eu tenho que te falar, tem muita gente que traz vamos dizer assim, o trauma da matemática para o raciocínio lógico. Aí chega aqui e fala, caramba, isso aí, o raciocínio lógico, ele é uma carreira dentro da matemática? É. Só que você vai ver durante muitos módulos que o raciocínio lógico, muitas das vezes, ele acaba não dependendo daquela matemática clássica que nós conhecemos na escola. Por exemplo, esse estudo de proposições, você vai ver verdadeiro, vai ver falso. Tem até questão que a gente vai fazer algumas continhas, porque algumas bancas cobram. Só que a grande maioria você nem vai precisar fazer conta. Então, é um assunto que não depende daquela matemática clássica que você aprendeu lá na época da escola. Então, se você tem alguma dificuldade na matemática, isso não significa que você vai ter dificuldade dentro do raciocínio lógico, tá bom? Então, abre o seu coração para que eu possa te apresentar os conceitos lógicos e você possa eliminar de uma vez qualquer dificuldade nessa disciplina, beleza? Então, essa é a mentalidade de um concurseiro forte que vai ser aprovado logo, logo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Definição. O que é uma proposição lógica? É toda declaração ou sentença, tá bom? Composta por palavras ou símbolos, tanto faz, e que possui um valor lógico. E quando eu falo valor lógico, eu estou dizendo que aquela frase, aquela declaração, aquela sentença, ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. O verdadeiro a gente vai representar pelo V, e o falso a gente vai representar pelo F. Tá bom? Então, sempre que você olhar e aquela declaração, aquela sentença, ela tiver um valor lógico, a gente conceitua de proposição lógica. Pode ser que você não saiba o valor lógico. Muita atenção. Pode ser que você não saiba o valor lógico. Tudo bem.
o importante é ter valor lógico. Felipe, isso não ficou muito claro para mim. Calma que você vai ver nos exemplos, vai clarear bastante. Vem comigo. Dicas que eu vou te dar. Para ser proposição lógica, é necessário que tenha a presença de um verbo. Se aquela frase não tem verbo, então não pode ser proposição lógica, tá bom? Já grava isso. Se não tem verbo, não é proposição lógica. O verbo, ele é obrigatório, tá bom? Segundo, ela tem que ter um sentido completo. Para você ter um valor lógico, o que está escrito ali tem que ter um sentido completo, senão não tem como ter um valor lógico. Então, essas são as duas dicas que você identifica quando não é proposição lógica. Exemplos. 3 mais 5 igual a 9. Aí você fala, Felipe ficou maluco. 3 mais 5 é igual a 9? Repara. 3 mais 5 é igual a 9. Isso possui um valor lógico? Ele tem um valor lógico? Tem. Nós sabemos que 3 mais 5 é igual a 8, não é igual a 9. Então, o que está escrito aqui tem um valor lógico. E eu sei que valor lógico é esse. Esse valor lógico é falso. Então, muitos concurseiros falam, se isso é falso, não é proposição lógica. Não, nada disso. Para ser proposição lógica, tem que ter um valor lógico, seja ele verdadeiro, seja ele falso. Tudo bem? Olha de baixo. O Brasil não está localizado no continente europeu. Isso aqui tem um valor lógico? Tem. Eu sei qual é? Sei. O valor lógico disso aqui é verdadeiro. Porque o Brasil, ele não é um país europeu. O Brasil, ele está localizado na América do Sul e não na Europa. Por isso que é verdadeiro. Ele disse que não está na Europa. A outra. Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Aí, olha só. Isso aqui tem um valor lógico? Tem. Mas nós não sabemos qual é. Percebeu? Porque eu não conheço o Pedro. É claro que aqui as bancas organizadoras vão poder fazer duas situações. A primeira, ou ela vai te perguntar se isso é uma proposição lógica, tá bom? Isso é uma proposição lógica. Repara, tem verbo, tem um sentido completo. Eu sei de quem se fala. Tem alguns doutrinadores que colocam assim, tem que ter um sujeito e um predicado, né? Eu tenho um sujeito, eu sei quem é a pessoa, é o Pedro. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Percebe? Isso aqui tem um valor lógico, porque não tem como a pessoa ter nascido em duas cidades. Ou ele nasceu no Rio, ou ele não nasceu no Rio. Então, isso aqui ou é verdadeiro, ou é falso. Tem valor lógico. Isso é o que importa. Eu não sei qual é, mas tem um valor lógico. Então, o importante é possuir um valor lógico, mesmo que a gente não saiba qual é. Quer ver um outro exemplo? Felipe, nasceu em março. De repente, você está me conhecendo hoje, tá me vendo aqui pelo seu computador, pelo seu celular, né? É a primeira vez, não é? De repente, você não sabe qual é esse valor lógico, mas isso tem valor lógico. As pessoas que me conhecem, meu pai, minha mãe, meus amigos, minhas irmãs, eles sabem que isso é verdadeiro, porque eu nasci em março. Você não tinha esse conhecimento, só que tá tudo bem, você não tinha um conhecimento. Isso impede de ser proposição lógica? Não, porque o importante é ter um valor lógico. Quer ver um outro exemplo? Olha esse aqui. Existe vida em outros planetas do universo. Felipe, eu não sei se existe. Toda hora tem estudo para descobrir se tem vida em Marte, por exemplo, né? Eu não sei qual é o valor lógico. Beleza, mas isso aqui tem um valor lógico. Se tem alguém vivendo em outro planeta, a pessoa sabe que isso é verdadeiro, né? Se não tem, é porque isso aqui é falso. Mas isso aqui tem valor lógico. A gente só não sabe qual é. Ainda, né? Vai chegar um período que a gente vai, com a evolução da ciência, tudo, a gente vai descobrir o valor lógico disso. Mas isso aqui tem valor lógico. Tudo bem? Então, resumo. O que é proposição lógica? É aquilo que tem um valor lógico. Mesmo que eu não saiba qual é. Tem situações
que eu vou saber qual é. Tem situações que não, tá bom? Aí talvez você esteja pensando assim, caramba, Felipe, tudo bem, tá? Você está dizendo aí que esse negócio estranho aqui tem que ter valor lógico, esse troço aqui tem que ter valor lógico mesmo que eu não saiba qual é. E quais são as situações que nunca vão ser proposição lógica? Aí eu trouxe para você. Olha, nem toda sentença é uma proposição. Isso significa que eu disse que para ser proposição tem que ter verbo, concorda? Então, se não tem verbo, não pode ser proposição. Agora, não é porque tem verbo que vai ser proposição. Não é para você decorar assim, tem verbo não tem? Não, não é assim. Quando tem verbo, pode ser proposição ou não. Quando não tem verbo, então nunca vai ser proposição. Tudo bem? Então, nem toda sentença, então pode ser que aquela frase que está ali escrito, aquela sentença, ela não seja uma proposição, tá bom? E quais são esses casos, tá? Eu quero que você pense assim, tem situações que não faz sentido você dizer se é verdadeiro ou falso. Concorda? Por exemplo, eu falo assim para você, que horas são? Que horas são? Faz sentido você me responder, Felipe, isso é verdadeiro. Faz sentido? Não, não faz sentido. Se não faz sentido atribuir valor lógico, então não pode ser proposição. Para ser proposição, tem que ter um valor lógico. Se aquilo que está escrito não tem valor lógico, não faz sentido ter valor lógico, então não é proposição. Esse tem que ser o pensamento. E eu vou listar aqui para você quais são todos esses casos. Vem comigo. Ó, sentença exclamativa. Caracoles, eita. São situações, imagina, eu estou andando na rua, aí eu tropeço. Aí eu falo, eita. Faz sentido você olhar para mim e falar, Felipe, isso é falso. Faz sentido? Não faz. Então, sempre que você vê uma exclamação, não vai ser proposição. Exclamação não vai ser proposição. Felipe, é só isso? Eu olho para o final da frase. Tem exclamação, não é proposição. É só isso. Qual é o outro caso? Sentença interrogativa. Você conhece o Mário? Amanhã choverá? Qual o seu nome? Que horas são? Quando a pessoa está perguntando, ela não está declarando nada. Olha a definição. Olha a definição que nós vimos, né? Tem que ser toda declaração ou sentença que possui um valor lógico. Quando eu tenho uma interrogativa, eu não estou declarando nada, eu estou perguntando. Eu quero saber qual é aquela informação. Então, que horas são? Então, qual o seu nome? Aí você fala, isso é verdadeiro. Não faz sentido, né? Então, interrogação, exclamação, não vai ser proposição. É só olhar a pontuação. Simples assim. Próximo caso, sentença imperativa. Eu tenho certeza que você, é afiado no português e você sabe identificar quando o verbo ele está no imperativo. E sempre que esse verbo está no imperativo, é um pedido, uma ordem, né? Você não vai ter uma proposição. Imagina o seu chefe chega para você e fala assim, fulano, né? Vamos supor, Maria, Pedro, pegue aquele documento agora. Né? Ou então, abra a porta. Faz sentido você olhar para ele e falar assim, chefe, isso é falso? Isso é verdadeiro? Não faz sentido. Uma ordem, ela está ali para ser cumprida ou não ser cumprida. Ela não está ali para ser analisada como verdadeiro ou falso. Se não tem como ser nem verdadeiro nem falso, não é estudo do raciocínio lógico. O raciocínio lógico só estuda aquilo que tem um valor lógico, só estuda as proposições lógicas. Por isso, muitos editais chamam esse tópico aqui de lógica proposicional. É a lógica das proposições. E o que é proposição é aquilo que tem valor lógico. E quando o verbo estiver no imperativo, não vai ser proposição lógica. Então, abra a porta, fale com a minha mão, tá bom? Então, quando eu estou dando aí uma ordem, por exemplo, não vai ser proposição lógica. Quarto caso,
sentenças abertas. Lembra que a dica que eu dei é que tenha verbo, não é? Essa é a primeira dica. Agora, você viu que se o verbo tiver no imperativo, não vai ser proposição lógica. Então, não é porque tem verbo que vai ser proposição lógica. Não. Tem verbo, eu vou analisar. É uma dessas situações aqui, quer ver? Ó, você conhece. Tem verbo, mas não é proposição. Por quê? Porque tem a interrogação, tá bom? Ó, então nós vimos, tem que ter verbo, beleza? E qual é o outro caso? A outra dica que eu dei, tem que ter sentido completo. Repara essas situações aqui. Ele foi o melhor jogador daquele ano. Isso aqui tem um sentido completo? Ele quem? Melhor jogador. Melhor jogador? Jogador de quê? De futebol? De vôlei? De basquete? De quê? Daquele ano. Que ano é esse? Então, aqui eu não tenho sentido completo. Está faltando informação. Quando falta informação, é o que a gente chama de sentença aberta. Por que sentença aberta? Porque a análise de verdadeiro ou falso, ela fica em aberto, porque está faltando informação. Tá bom? Então, sentença aberta não pode ser proposição. Tá bom? Eu já vi bancas cobrarem assim. Para ser proposição, tem que ser uma sentença fechada. Sim, tem que ser uma sentença fechada. Tem que ser uma sentença que o valor lógico está fechado. Ou ele é só verdadeiro, ou ele é só falso. Quando o valor lógico está em aberto, eu não sei, né? Eu não sei não. Não tem como identificar o valor lógico porque está faltando informação, então ela é uma sentença aberta. E quando é sentença aberta, não vai ser proposição lógica. Tá bom? Outro exemplo. X mais 6 igual a 10. X. Quem é o valor do X? Eu não sei. Aí talvez você esteja pensando assim, mas Felipe, X mais 6 igual a 10? Se o X aqui for 4, 4 mais 6 igual a 10. Beleza. Se o X for 4, vai ser verdadeiro. Mas o X, uma letra, ela está escondendo um número. Ela está escondendo uma informação. Não é isso? Se for 4, é verdadeiro. Mas se for outro número qualquer, vai ser falso. Como eu não sei qual o valor do X, eu posso descobrir para tornar isso verdadeiro. Resolvendo essa equação, não é? Quem está somando passa para o outro lado diminuindo. Beleza. Mas aqui eu não quero resolver a equação. Aqui eu tenho um X que está escondendo uma informação. Por isso não é proposição. Tá bom? Beleza. Esses 4 casos são os principais. Você tem que gravar esses 4 casos. Interrogação, exclamação, sentença aberta, quando falta informação, tá? E quando o verbo está no imperativo. Só que o nosso objetivo aqui é trazer para você o curso mais completo, trazer todas as informações. Então, eu estou trazendo mais 2 casos que já caíram em prova para você saber que existe. Mas os 4 casos que mais aparecem são esses 4 aqui, tá bom? Esses 2 aqui agora, mais um. Sentenças contraditórias. Presta atenção. Você vai ver comigo, em breve, que dentro do raciocínio lógico existem os princípios lógicos, tá bom? E um dos princípios, ele diz que uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, porque senão ela vai entrar em contradição. É ou não é? Quando uma pessoa, ela fala uma coisa e depois diz outra, o que você diz? Pô, aquela pessoa lá é mentirosa, né? Ela entrou em contradição. Ela fala uma coisa, depois fala outra, é ou não é? Então, não tem como as duas serem verdadeiras. Por quê? Ela está entrando em contradição. Se ela fala uma coisa e depois fala uma outra coisa oposta, não tem como as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a pessoa vai estar falando uma verdade, depois uma mentira, não é? Ela está entrando em contradição. A ideia aqui é essa. A ideia é que esses paradoxos são frases contraditórias. São frases que acabam sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá vendo? Esse exemplo aqui, ele foi um exemplo que já caiu em prova. Ele fala assim, a frase dentro dessas aspas é falsa.
Aí você fala assim, poxa, peraí. A frase dentro dessas aspas é falsa. Repara, se liga aqui porque às vezes tem muita gente que se enrola na explicação aqui. Quando eu falo assim para você, olha, o que eu estou dizendo é falso. Esquece isso aqui. O que eu estou dizendo é falso. Percebeu? O que eu estou dizendo é falso. Se isso for verdadeiro, percebe? Se eu sou uma pessoa que sempre fala a verdade, vamos considerar assim, eu sou uma pessoa que sempre fala a verdade. Aí eu chego para você e falo, a frase que eu estou dizendo é falsa. Aí você fala, pô, peraí, como é que o Felipe sempre fala a verdade e ele agora está dizendo que o que ele fala é falso? Existe ou não existe um conflito aí? Não tem como eu ser uma pessoa que fala a verdade se depois eu estou afirmando que o que eu estou falando é falso. Percebeu a contradição? Então, se isso é contraditório, não pode ser proposição lógica. Tá bom? Então, só recapitulando. Quando vai ser contradição? Quando você perceber que tem um conflito ali. Ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, se eu falo a verdade e depois afirmo que eu falo uma falsidade, está em conflito. Então, isso não pode ser proposição, porque é um paradoxo, é uma contradição. Tá bom? Beleza. Último caso. Sentenças opinativas. Observa. Maria é uma bela moça. Isso aqui, o que é uma bela moça é questão de opinião. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, eu não posso ter sentenças opinativas, porque senão eu vou ter valores lógicos diferentes para uma mesma situação. Então, aquela pessoa ali é bonita. Pô, para mim de repente para você não é. Percebeu? Então, quando expressa opinião, não pode ser proposição, porque vai ser verdadeiro para alguns, vai ser falso para outro. E eu não posso ter uma mesma situação sendo verdadeiro e falso. Percebeu? Só pode ter um único valor lógico. Ou é só verdadeiro ou é só falso. E quando é opinião, eu vou ter pessoas que defendem verdade, pessoas que defendem falso. E isso não pode acontecer dentro do raciocínio lógico, tá bom? Deixa eu ficar grande aqui. Então, quais são os 6 casos que não são proposição lógica? Os 6 casos, tá bom? Ó, os 4 principais: exclamação, interrogação, imperativo e quando falta informação, que é a sentença aberta. Os outros 2 que não caem com tanta frequência, mas já apareceu em prova, quando expressa opinião e quando é algo contraditório, é algo que entra em conflito. Beleza? Tranquilo. Felipe, eu quero ver como é que isso aqui cai em prova. Esse negócio chato aqui. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha, quantas das seguintes sentenças são proposições? Então, dessas sentenças, dessas frases, quantas são proposições? Meu Deus, que chuva forte! Opa! Exclamação. Exclamação pode ser? Não. Então, essa não é. Dia 20 de setembro, comemora-se a Revolução Farroupilha. Repara, dia 20 de setembro, comemora-se a Revolução Farroupilha. Felipe, eu não lembro a data da Revolução Farroupilha. Tudo bem, se você pesquisar na internet aí, você vai descobrir o valor lógico disso ou não vai? Vai. Isso aqui tem valor lógico. Talvez a gente não lembre, mas isso aqui tem valor lógico. E se tem valor lógico, é proposição. Então aqui, ó, eu já tenho uma proposição. Repara, não é exclamativa, não é interrogativa, não está no imperativo. Está faltando informação? Não, a informação até está bem clara, não é? Não é questão de opinião, porque você pode entrar na internet e você vai ver. Não é questão de, uns acham que comemora, outros acham que comemora, não. Já tem uma data definida, não é isso? Então, não inclui nenhum daqueles 6 casos que nós vimos. Então, é proposição. Qual o significado do dia 7 de setembro? Opa, interrogação. Não é. O ônibus escolar está abastecido de combustível. Então, repara, o ônibus escolar está abastecido de combustível. É ou não é uma mensagem clara?
Sim, ele está ali, ó, sentido completo. É exclamativa? É interrogativa? Não. Tá faltando informação? Não. Ele está falando até com ônibus, ó, o ônibus escolar. Então, ele está definindo quem é o sujeito, tem um predicado, o sentido está completo, tem um verbo, então tá bonitinho, duas proposições. Motorista, calibre os pneus do ônibus. Ó, olha o verbo, calibre os pneus dos ônibus. Tá ou não tá dando uma ordem aí? Então, aqui, ela não é porque tá no imperativo. Então, aqui eu tenho quantas proposições? Duas proposições. Por isso, nosso gabarito, letra B de bola. Felipe, então é isso que as bancas cobram? Sim, é você saber quando é proposição e quando não é. Repara que ele não está pedindo para a gente se é verdadeiro ou se é falso. Não, ele está pedindo é proposição ou não é proposição. Mais um exemplo. Olha, um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa. Lembra que eu falei lá no início? Qual é a definição? É uma declaração ou sentença a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Nunca ambos. É exatamente isso, né? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É só um dos valores lógicos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada. Tá certo. Por quê? Porque se ela for aberta, ela não vai ser proposição lógica. Aberta é quando vai faltar informação. Quando ele fala de sentença fechada, ele está falando que o valor lógico ele está fechado. É só verdadeiro ou então é só falso. Ele não vai mudar. Tá? Ele vai ter só apenas um valor lógico, tá bom? Então, o item é certo. Olha a terceira. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado cumpra suas obrigações. É uma proposição simples, certo ou errado? Felipe, o que é proposição simples? Você vai ver comigo também em breve que existem dois tipos de proposição, simples e composta, mas não precisa saber isso agora. Independente se é simples ou composta, eu quero que você pare a leitura aqui. A sentença soldado cumpra suas obrigações. É uma proposição, você já para. Se ele está falando que é uma proposição, isso está errado, porque olha... Está dando uma ordem, o verbo está no imperativo. Soldado, cumpra suas obrigações. Se está no imperativo, não é proposição. Não importa se é simples ou composta, ela não é proposição de nenhum tipo, tá bom? Então, por isso, o item está errado. Beleza? Beleza. Olha a 4. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? A França fica na Europa. Isso aqui é uma proposição lógica? É. Inclusive, a gente sabe até o valor lógico. A gente sabe que isso aqui é verdadeiro. Mas nem precisava colocar valor lógico, tá bom? Era só para dizer se é ou não é proposição lógica. Silvio é autônomo e não trabalha às segundas-feiras. Observa, ele disse quem era a pessoa? Disse, Silvio. Ele não poderia dizer... Ele é autônomo... Calma aí. Ele quem? Aqui não. Ele definiu a pessoa. Quando ele define a pessoa, isso aí é uma proposição. Você vai estudar comigo mais na frente que isso aqui é uma proposição composta. Você tem uma parte aqui e uma parte aqui. E você tem um conectivo, tá bom? Um operador lógico. Isso aqui é uma proposição, tá bom? Qual o valor lógico? Não interessa. Ele só quer saber se é ou não é a proposição, tá bom? Se ele fala, aquela pessoa é autônoma, aí não seria. Aquela pessoa, que pessoa? Aí seria uma sentença aberta. Aqui está fechado. Ele deu nome à pessoa. É necessário que ele identifique quem é essa pessoa, tá bom? Porque senão vai faltar informação. Tem que ter sentido completo. E aqui tem sentido completo.
3 mais 8 é igual a 9. Isso aqui é uma proposição lógica. Inclusive, eu sei que ela é falsa. Ela é proposição lógica. Mas, repetindo, não precisava colocar valor lógico. Então, essa daqui é, essa é e essa é. Tá bom? O valor lógico não era importante para a gente. Tanto que a letra B, a gente nem sabe o valor lógico. Mas não deixa de ser uma proposição lógica por causa disso. As crianças estão com fome ou com sono. Beleza, isso aqui é uma proposição lógica. Você vai ver comigo que ela é uma proposição composta. Você tem a primeira parte aqui, você tem a segunda parte. E você tem um conectivo, tá bom? Você vai trabalhar, interrogação. Se tem interrogação, não é proposição. Por isso o gabarito é a letra E. Beleza? Beleza. A 5 agora. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. 12 é menor do que 6. Isso aqui é proposição lógica. Inclusive, ela é falsa, porque o 12 é maior do que 6, tá bom? Então, esse certinho que eu estou dando ali é que é proposição. Eu não estou dizendo que é verdadeira, não, tá bom? Eu estou dizendo que é proposição. A segunda. Para qual time você torce? Interrogação. Essa não é. X mais 3 é maior do que 10. Quem é o X? Não sei. Isso é uma sentença aberta. Então, não é. Existe vida após a morte. Calma. Repara. Eu não estou dizendo que existe vida após a morte. Nem a banca está dizendo isso. Eu sei que tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas por que tem gente que acredita e tem gente que não acredita? Porque nós não sabemos o valor lógico disso. Aí fica muito a critério da sua fé, do que você acredita. Agora, não importa se você acredita nisso ou se não acredita. Isso aqui tem um valor lógico. A gente só não sabe qual é. Por isso, tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita noutra. Mas quando a gente morrer, a gente vai descobrir. Então, isso aqui tem valor lógico? Tem. A gente só não sabe qual é. Por isso, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Percebeu? Então, repetindo, não estou dizendo que existe vida após a morte é verdadeiro, nem estou dizendo que é falso. Estou dizendo que tem um valor lógico. A gente só não sabe qual é. Mas nós vimos na definição que quando a gente não sabe qual é o valor lógico, não significa que não é proposição lógica. Porque a definição é ter um valor lógico, independente qual seja. Então, essa frase divide opiniões justamente pelo fato da gente ainda não saber o valor lógico. Mas depois que a gente morrer, a gente vai descobrir se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Tá bom? Tem valor lógico? Tem. Repara que as bancas, o objetivo delas é criar polêmica. E aqui ela criou polêmica com isso, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, a banca considerou que é proposição lógica porque tem valor lógico, tá bom? Então, quantas tem valor lógico? 2. A A e a D. Por isso o item está certo. Beleza? Beleza. Pessoal, deixa eu ficar grande aqui. Agora, nós vamos entrar nos princípios lógicos, mas bateu o nosso tempo. Vamos encerrar esse bloco aqui para dar tempo de você dar uma espreguiçada gostosa, né? Tomar uma água rapidinho e voltar para continuar o seu estudo, tá bom? Então, vai lá, toma uma água e volta, que eu estou te esperando para a gente explorar essa parte de princípios lógicos. Valeu! Fala, concurseira, concurseiro! E aí, como é que foi a sua experiência, seu sentimento com relação à nossa primeira aula? Espero que realmente você esteja aí, ó, já amadurecendo a ideia de eliminar de uma vez qualquer dificuldade que você tenha dentro dessa disciplina, tá? Que você realmente vai ajudar a gente aqui, contribuir a gente para poder espalhar o recado de que o raciocínio lógico, ele pode sim ser entendido de um jeito legal, de um jeito prazeroso, né? Que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala por aí. Tudo bem? E aí, vamos dar prosseguimento? Vamos lá, deixa eu ficar pequeno aqui. Quais são os princípios que vão permear aqui todo o nosso raciocínio lógico, tá? Que princípios são esses? O primeiro,
o chamado princípio do terceiro excluído. Uma das dicas que eu te dou na preparação para concurso público é quando você está estudando um assunto, não só no raciocínio lógico, mas em qualquer outra disciplina, você tenta pegar ali com o nome do título, o nome daquela matéria, daquele assunto, já dá para você meio que prever o que vai vir na parte da definição. Então, o nome, muitas das vezes, não é sempre, mas em regra, o nome ele já dá indício do que se trata aquilo. Então, ó, princípio do terceiro excluído. Então, ó, um terceiro eu estou excluindo. Uma terceira possibilidade eu estou excluindo das proposições lógicas. Que terceira possibilidade é essa? Lembra que nós vimos que uma proposição lógica ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa? Beleza, então uma terceira possibilidade, ela está excluída. Não tem uma terceira possibilidade, tá bom? Então, uma proposição lógica, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não há um terceiro valor lógico, tá bom? Ah, aquilo é mais ou menos verdade. Isso não existe. Aquilo é mais ou menos falso. Não existe. Para o raciocínio lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem mais ou menos, não tem, tá bom? Segundo, o princípio da não contradição, que nós já falamos um pouquinho. Nenhuma proposição ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, ela não pode ser ao mesmo tempo, senão ela vai ser um paradoxo, que nós falamos. Senão, ela vai entrar em contradição. Aí não vai ser proposição lógica. Então, para ser proposição lógica, tem que atender ao princípio da não contradição. Ela não pode ser os dois valores lógicos ao mesmo tempo. Ou vai ser só um, ou vai ser só outro. E o terceiro princípio, que é o que menos aparece em prova, é o princípio da identidade. O que é uma identidade? O nosso RG, por exemplo, é aquilo que caracteriza a gente, né? Aquilo que realmente mostra quem a gente é, com a impressão digital, com tudo. Então, uma proposição lógica, ela tem que ter uma identidade. Que identidade é essa? Ou ela é verdadeira e só verdadeira, ou ela é falsa e só falsa. Ela não vai mudar o valor lógico. Você não vai mudar a sua identidade. Você pode tirar uma segunda via da tua identidade, né? Mas a identidade ela vai continuar a mesma. A tua impressão digital é a mesma. Então, ela não vai mudar. Ela é verdadeira, agora ela virou falsa. Ela é falsa, agora ela virou verdadeira. Não. Ela tem que ter uma identidade. Ou ela é só verdadeira e vai ser para sempre verdadeira, ou ela é só falsa, vai ser para sempre falsa. Tá bom? Beleza? Então, resumindo esses três aqui. Uma proposição lógica, ela só pode assumir um único valor lógico. Não tem uma terceira possibilidade e também não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ela só pode ter um único valor lógico. Ou é verdadeiro, que a gente representa por V, ou é falso, a gente representa por F. Tá ok? Esses são os três princípios que a gente tem que saber dentro do raciocínio lógico. Tudo bem, galera? Certinho? Aqui. Ele vem, olha essa questão de prova, vem com enunciado gigantesco, blá, 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 que não vai servir para praticamente nada. O que interessa é o que está no item. Segundo os princípios da não contradição, show, e do terceiro excluído, beleza. A uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. É isso ou não é? É isso. Por isso, a questão ela está certa. Tudo bem? E repara que todo aquele enunciado era simplesmente para te enrolar, para fazer você perder tempo. Vamos ver mais uma? A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles, tá? E até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os... Então, uma questãozinha mais decoreba, né? Quais são os três princípios que nós temos? O princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Por isso, o gabarito é a letra D de Deus. Todo o restante é invenção dele, tá? Inferência, diversidade,
inferência de novo, indução, diversidade, tudo isso é invenção dele. Os 3 princípios que regem todo o raciocínio lógico são esses 3 aqui que estão na letra D de Deus. Tudo bem? Então, essas são 2 questõezinhas que já apareceram em prova a respeito da parte de princípios lógicos. Show! Agora vamos entrar nos tipos de proposições. Existem 2 tipos de proposições. A proposição lógica simples e a proposição lógica composta. E nós vamos depois esmiuçar isso, né? Detalhar mais essas proposições. Nesse momento, o importante é você saber, primeiro, o que é proposição lógica? Já vimos. O que não é proposição lógica? Já vimos. E a partir de agora, nós vamos estudar só as proposições lógicas. O que não é proposição lógica, exclamação, interrogação, isso aí o português estuda. Isso aí são tópicos referentes à disciplina de português. Para a gente aqui, no raciocínio lógico, o que está no escopo dessa disciplina são apenas as proposições lógicas. O que não é proposição, a gente deixa para o português, que aí ele vai aprofundar pontuação, tudo aquilo que o português estuda. A gente aqui se concentra só nas proposições. E quais são as 2 proposições? Proposição lógica simples, proposição lógica composta. O que é proposição lógica simples? Uma proposição simples, que a gente pode chamar de átomo, lembra lá da química? Átomo, aquele negócio lá minúsculo, e molécula, que é maior. A ideia aqui é essa. Proposição simples é um átomo, tá lá, ó, pequenininho. E a molécula é uma proposição maior, que a gente vai ver que é a proposição composta. Esses nomes não são nomes que caem muito em prova, não. Mas é importante você conhecer, porque já apareceu, tá bom? Então, uma proposição simples ou uma proposição atômica não pode ser dividida em outras proposições. Ou seja, ela é simples. Ela está ali, ó, pequena. Ela não pode ser dividida em outras proposições. Não tem como você segmentar e ter outras proposições dentro dela. Já vou dar um spoiler. Quando você tem proposições dentro, ela passa a ser composta e não simples, tá bom? A representação. Proposições lógicas simples são simbolizadas por letras minúsculas. Como proposição começa com P, então normalmente a gente usa o P. Quando é uma outra proposição, a gente segue o alfabeto. P, uma outra Q, uma outra R, depois S. Normalmente as bancas usam isso, tá bom? Mas também já apareceu A, B, não tem problema, tá? E assim por diante. Assim como na matemática a gente usa letras, normalmente o X, Y, não é isso? Para representar um número, aqui a gente usa uma letra para representar uma proposição. Mas aqui vem uma observação. Sendo rigoroso com o raciocínio lógico, proposição simples deveria ser sempre representada por letra minúscula. E proposição composta deveria sempre ser representada por letra maiúscula. Só que existem bancas que acabam não seguindo muito essa regra. Então, acaba usando letra maiúscula para representar a proposição simples. E, infelizmente, não adianta fazer recurso com relação a isso, que as bancas não vão anular, tá bom? Então, a regra é essa. Mas se na hora da prova a banca fala assim, ó, Pedro é professor. Isso é uma proposição A, e bota o A maiúsculo. Tudo bem, você aceita que essa aí é uma proposição A e você resolve a questão normalmente. Tudo bem? Então, não adianta a gente ficar lutando com isso, porque infelizmente as bancas fazem isso e a gente tem que seguir a regra do jogo, tá bom? Exemplos. Proposição P. Carlos é brasileiro. É uma proposição P. Proposição Q. Ana não gosta de samba, tá bom? Nós vamos estudar depois as negações de uma proposição lógica. E tem muito concurseiro que acha que só porque tem a palavra não que nós estamos fazendo a negação. Não é isso. Uma proposição, ela pode ser afirmativa
ou uma proposição pode ser negativa. Não tem problema. Então, eu posso dizer assim, Felipe é professor de raciocínio lógico. Eu posso dizer, Felipe não é professor de português. Tá tudo bem, tá bom? Então, uma proposição, ela pode ser afirmativa ou ela pode ser negativa, sem problema nenhum. O importante é que siga aqueles critérios. Tem que ter a presença de um verbo, tem que ter sentido completo. Repara, eu estou dando nome às pessoas, então não pode ser interrogação, exclamação, tudo bem? Então, proposição P. Exemplo, Carlos é brasileiro. Proposição Q, Ana não gosta de samba. Observa que Carlos é brasileiro é uma proposição lógica simples. Não dá para você dividir. Se você dividir aqui, Carlos vai ser uma proposição? Carlos separado? Não, nem verbo tem. É brasileiro vai ser proposição? Não. É brasileiro? É brasileiro? Quem é brasileiro? Não tem sentido completo. Apesar de ter verbo, não tem sentido completo. Então, se você dividir, você não vai conseguir pegar dentro dela outras proposições. Tudo bem? Por isso que ela é proposição lógica simples. Tá bom? Beleza. Proposição lógica composta. A proposição lógica composta, também conhecida como molécula, igual nós tínhamos falado, ela obrigatoriamente utiliza conectivos, que é um tema que nós vamos explorar muito mais na frente do nosso treinamento. Muito. Conectivo é o tópico que mais cai em concurso dentro do raciocínio lógico, é o que as bancas mais exploram. Tudo bem? Então, utiliza conectivos e pode ser dividida em outras proposições. Tá bom? Então, você consegue dividir. Eu vou te mostrar isso já já. Exemplos. Faz frio hoje e chove lá fora. Observa que eu posso dividir aqui. Faz frio hoje é uma proposição lógica. Chove lá fora é uma outra proposição lógica. Então, o que a proposição composta ela faz? Ela pega proposições simples. Então, aqui, ó, faz frio hoje. Vou circular aqui em azul. É a primeira proposição, que eu vou chamar de P. Chove lá fora. Chove lá fora, vou pegar um preto aqui, é uma outra proposição, que eu vou chamar de P. Então, eu peguei duas proposições simples e conectei elas, por isso conectivo, através de um operador lógico, através de um conectivo, que nesse caso aqui foi o E. Ó, foi o E. Quando eu olho para isso aqui como um todo, isso é uma proposição lógica composta. Toda proposição composta, ela vai ser formada por duas ou mais proposições simples, sempre usando conectivos. Você vai ver comigo depois que existem 5 conectivos, tá bom? Nesse caso aqui, a gente usou o E. Então, ó, eu tinha a primeira proposição simples, a segunda proposição simples. Juntei as duas para formar uma composta, tá bom? Outro exemplo. Ou te darei um beijo, então te dar um beijo é uma proposição simples. Ou te darei um tapa é uma outra proposição simples, te dar um tapa. Eu usei o conectivo ou. Na hora que eu peguei duas proposições simples, coloquei um conectivo, eu acabei de formar uma proposição composta. E nós podemos separar ela. Te dar um beijo é a primeira proposição simples. Eu posso representar com a letra A. Te dar um tapa é uma outra proposição simples. Eu posso usar o B aqui. Então, aqui eu peguei o A, peguei o B e juntei os dois através de um conectivo. No caso, ou. Então, aqui você já começa a ver dois conectivos. O E e o OU. Você vai ver que tem o OU, que existe o OU e tem o OU. Tá? São duas coisas diferentes, vamos falar disso. Tem o se então, tem o se somente se, tá bom? Beleza. Então, primeira coisa é saber quando é proposição simples e quando é proposição composta. Proposição simples, ela não pode, dentro dela não tem outras proposições.
Ela é única, ela é simples. Aqui, a proposição composta, dentro dela eu tenho outras proposições, tá bom? Ela é formada pela união de outras proposições simples, tá? A proposição composta, dentro dela tem outras proposições ali, tudo bem? Exemplo. A respeito da lógica proposicional, deixa eu pegar uma caneta aqui. A respeito da lógica proposicional, ou seja, lógica das proposições, julgue o item subsequente. A proposição no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. E repara, quando eu olho para essa frase, para essa sentença, para essa declaração, no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consomem bebida alcoólica. Isso aqui é uma única proposição. Você não consegue, dentro dela ali, dividir ela em outras proposições. A gente não consegue. Quer ver? No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito, aí você para. Isso faz sentido? No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito. 20% o quê? Não é? Você precisa da informação complementar. Ocorre com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Então, aqui dentro, eu não consigo dividir em outras proposições. Por mais que ela seja extensa, ela é uma única proposição simples. Por isso o item está certo. Ele não usou nenhum outro conectivo. Ele não usou nenhum outro, desculpa. Ele não usou nenhum conectivo. Ele não usou o e, não usou o ou, não usou o ou. Ele não usou nenhum conectivo. Ele não conectou informações. Ele passou uma única informação. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos consumindo bebida alcoólica. Ah, eu não sei o valor lógico disso. Beleza, se eu for para a internet eu vou descobrir. Isso aqui tem valor lógico, então é proposição. Independente de qual seja, tem valor lógico, então é proposição. E por que ela é simples? Porque ali dentro eu tenho uma única informação. Eu não estou conectando informações para formar composta. Então ela é proposição lógica simples, por mais que ela seja extensa. Tá bom? Beleza. Questão 9. Julgue o item a seguir. A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita da forma: olha como a banca ela é cruel. Muitos concurseiros pensaram assim: bom, aqui eu tenho um E. Não é isso? Eu tenho Bruna, acesse a internet, é a primeira parte. Verifique a aposentadoria do senhor Carlos, é a segunda parte. Então, ela é uma proposição composta. E você vai ver comigo mais na frente que o E, ele tem um símbolo próprio, que é esse V de cabeça para baixo. A gente vai ver. E muitos concurseiros marcaram certo, mas esqueceu de um tópico que nós já vimos. Isso aqui não pode ser proposição de nenhum tipo, nem simples nem composta. Por quê? Primeiro, a primeira parte está no imperativo. Segundo, a segunda parte ela é exclamação. E nós vimos que imperativo, exclamação, interrogação são casos que não representam proposição. Nem simples, nem composta. Não é proposição. Por isso, o item está errado. Tá bom? Então, se fosse proposição, aí ela seria composta. Porque ela pode ser dividida, em duas proposições simples dentro dela. E usou um conectivo. Se fosse proposição, seria composta. Mas ela não é proposição. Por isso, o item está errado. Tá bom? Beleza. Agora, muito cuidado no que eu vou te falar aqui. Presta muita atenção. Eu coloquei aqui problemática do CESP ou SEBRASP, mas, porque CESP é o que a gente falava antes, agora mudou a nomenclatura, agora é SEBRASP, porque esse problema aqui é um problema que apareceu durante muito tempo com essa banca aqui.
mas eu também já vi aparecer com outras bancas. Então, por mais que você não vá fazer um concurso que seja da banca CESP ou Sebrasp, se liga no que eu vou te mostrar aqui, porque se você pegar alguns exercícios mais antigos, você vai acabar ficando com a sensação de que você não aprendeu corretamente esse assunto, porque era um problema que aparecia muito nessa banca e de vez em quando em outras, mas muito raro. A banca que era taxativa com esse problema era o CESP. Agora, era problemática. E eu vou te mostrar o porquê desse era, tá bom? Eu só estou te apresentando o que vai aparecer aqui, porque se você for pegar aí questões para fazer antigas, você vai acabar vendo que tem um problema ali na hora da resolução da questão, na hora do gabarito, mas devido a um concurso que apareceu no ano de 2018, o CESP ele abriu uma jurisprudência para a gente agora anular se ele voltar a fazer isso. Então presta muita atenção, porque era um problema que no passado gerou muitos transtornos, muitos recursos, mas que agora a tendência é que isso aí não aconteça mais, porque o CESP ele anulou uma questão e a justificativa dele já dá base para a gente anular tudo que possa acontecer mais na frente, tá bom? Então, se liga aqui. Ó, o CESP possuía um jeito próprio, tá, de classificar as proposições em simples e composta. Para essa banca, a proposição simples a proposição seria simples se possuísse apenas uma oração, ou seja, um verbo. Logo, para a banca, a proposição, se liga aqui, Carlos e João são professores. O CESP classificava isso como simples. Por quê? Eu tenho um verbo, então uma oração. Isso aqui é a proposição lógica simples. Mas a proposição Carlos é professor e João é professor seria composta, porque aí eu teria dois verbos. Felipe, mas isso está errado? Está errado. Sabe por que está errado? E todo mundo sempre reclamava disso. Nós, professores, fazíamos muitos recursos a respeito disso. Eu trouxe aqui uma citação de uma doutrina, para que você, uma doutrina clássica do professor Kopp, tá? Que é um livro clássico dentro da lógica matemática, para te mostrar o porquê que isso está errado. Eu vou ler a citação e eu vou te explicar já já. Duas sentenças ou orações declarativas, ou seja, proposições, que constituem claramente duas orações distintas. Então, ó, isso aqui é uma oração só. E a que está aqui embaixo, ela é diferente, porque ela é formada por duas orações. Então, elas são distintas. Beleza. Porque consistem em diferentes palavras dispostas de modo diferente, que é o que está acontecendo aqui. Essa primeira e essa aqui, elas estão organizadas de modo diferente. Uma é uma oração só, a de baixo são duas orações. Então, elas estão dispostas de modo diferente, estão organizadas de modo diferente. Podem ter o mesmo significado. A de cima e a de baixo estão escritas de maneiras diferentes, mas elas têm o mesmo significado. Elas querem dizer que Carlos e João são professores. Concorda? Então, é a mesma lógica do que está em cima e do que está embaixo. No mesmo contexto. E expressar a mesma proposição. Então, o que o professor Kopp ensina é que a de cima e a de baixo, elas podem ser escritas de maneiras diferentes, mas se tem o mesmo significado, representam a mesma proposição. E eu não posso pegar uma mesma proposição e dizer que uma é simples e a outra é composta. Eu não posso fazer isso. A mesma proposição, ela não pode ser classificada como simples e composta. Percebeu? Por isso, a crítica que essa banca sempre recebeu ao longo dos anos.
E ela mesma entrava em contradição, porque algumas questões ela classificava como simples, outras ela classificava como composta. E você, concurseiro, ficava sem saber o que fazer, tá bom? Então, por que que a gente diz que tanto a de cima quanto a de baixo, o correto é você dizer que ela é composta e não simples? Porque a gente aqui estuda a lógica, a gente não estuda a forma como está escrita. Quem se preocupa com a forma, uma oração, um verbo, duas orações, dois verbos, quem estuda isso é o português. A gente se preocupa com a lógica. Qual é a lógica da de cima e da de baixo? Que duas pessoas são professores. O Carlos é professor e o João é professor. Se ele vai concentrar isso e botar Carlos e João são professores, ou se ele vai separar, não importa. São duas ideias. Se são duas ideias sendo conectadas, isso é uma proposição composta e não simples. A forma como foi escrita é irrelevante para a gente. Isso é estudo do português. E é assim que a gente pensa. Aí repara. Então, hoje, se você vê assim, Ana e Ricardo são músicos. Qual é a ideia aqui? Que a Ana, ela trabalha com música e o Ricardo trabalha com músico. Trabalha com música, né? Os dois são músicos. São duas ideias. Então, não importa se é um verbo só. Isso aqui é uma proposição composta. É isso que você vai fazer na sua prova, tá bom? É uma proposição composta porque é a ideia de dois ali, ó. Eu tenho o conectivo e. Ana é música e o é música, né? Trabalha com música e o Ricardo também trabalha com música, beleza? Então, é isso que nós temos, os dois são músicos. Então, eu tenho que usar o conectivo ali e, no caso a banca usou o conectivo e, por isso é uma proposição composta. Independente se ele botou Ana e Ricardo são músicos, ou Ana é música e é músico e não sei aí, e Ricardo também é músico. Não importa a forma como ele colocou. Beleza? É isso que eu tenho que saber. Show? Show. A proposição. Aí olha o que o CESP cobrou. A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Podem ser corretamente apresentadas pela expressão P. Esse símbolo aqui é o símbolo... Opa! Deixa eu apagar aqui. Esse símbolo daqui é o símbolo do E. P, E, Q e R. Onde P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Repara, essa questão aqui, ela deveria ter tido o gabarito certo. Ela deveria ter tido o gabarito certo, mas não teve. Felipe, por que deveria? Repara, os poderes executivo é uma proposição, legislativo é outra proposição e judiciário é outra proposição. Devem estar em constante alerta. Então, são três poderes que devem estar em constante alerta. Só que, em vez dele escrever o poder executivo deve estar em constante alerta, e o judiciário tem que estar em constante alerta, e o legislativo deve estar em constante alerta. Essa é a ideia, mas ele preferiu condensar isso. Tá tudo bem, não importa. Mas essa é a lógica, essa é a ideia. Então deveria ser certo. Mas o CESP deu o gabarito como errado. Devem estar... Aqui eu tenho apenas uma locução verbal. Então, se eu tenho apenas uma locução verbal, eu tenho apenas uma oração. E ele disse que isso era uma proposição simples e não uma proposição composta. Percebeu?
Aí era polêmica, era recurso e ele não anulava. Mas por que isso acabou? Se você olha uma questão parecida com essa, mais antiga, e você vê um gabarito desse, não se preocupa, porque olha o que o CESP fez. Olha só, essa questão aqui, ela é de 2018. Olha o que ele fez. Olha a proposição P. João e Carlos não são culpados. Eu tenho apenas um verbo. Não são culpados. Então, para o CESP, isso aqui deveria ser simples. Paulo não é mentiroso. Isso aqui é uma proposição simples. Maria é inocente. Isso aqui é uma proposição simples. Aí o CESP perguntou: as proposições P, Q e R são proposições simples. Não é isso? Então, o que o candidato fez? Ah, tá certo. Porque para o CESP, se tem um verbo só, é uma proposição simples. Tudo bem? Aí, na hora que veio o gabarito, o CESP colocou gabarito errado. Por que ele colocou gabarito errado? Porque ele considerou corretamente que isso aqui não era proposição simples, que isso aqui é a proposição composta. Essa maneira que ele considerou agora era uma maneira certa, porque isso aqui é uma proposição composta. Porque João e Carlos, olha o conectivo, João não é culpado e Carlos não é culpado. É uma proposição composta. Mas aí o que a galera fez? O que nós, professores, fizemos? Recurso. Pegamos tudo que era questão que o CESP já tinha considerado simples erradamente e entramos com recurso falando, olha só, você sempre considerou isso simples. Mesmo que isso seja composta, você sempre considerou simples. E você não pode agora querer considerar composta. O que o CESP fez? Anulou a questão. E a justificativa deles? A divergência na literatura. A divergência, porcaria nenhuma. Ele que criava essa divergência, tá bom? Mas, como ele anulou a questão, ele já abriu pra gente uma jurisprudência, né, entre aspas, porque agora com isso, qualquer questão que ele cobre a respeito, se é simples ou se é composta, parecida com essa, a gente consegue anular. Por que a gente consegue anular? Porque ele fala, opa, você mesmo já deu no recurso que existe divergência na doutrina. Então, você tem que anular. Então, por que essa informação que eu quero te passar? Porque se você vê uma questão polêmica desse, desconsidera do seu estudo, porque o certo é você considerar ela sempre composta. E graças a Deus, o CESP deu o braço a torcer e ele anulou. Então, acabou com essa polêmica. Tá bom? Beleza? Deixa eu ficar grande aqui. Então, galera, esse aí foi o estudo da apresentação do que é uma proposição, do que não é, tá bem? E o que é proposição simples, o que é proposição composta, e deixei o seu coração mais calmo, né? Mais tranquilo a respeito desse problema aqui, que de vez em quando aparecia em concurso e que agora tende a não aparecer mais a partir do momento que a questão foi anulada, tá bom? E a partir de agora, nós vamos estudar as proposições compostas, os conectivos, tabelas verdades, que é o que as bancas mais exploram, tá bom? Então, ó, um beijo no seu coração, desejo a você muita paz, muita saúde, estuda de verdade, porque o que a gente quer aqui é a sua aprovação, tá bom? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e ótimos estudos.